O que a viúva solitária revela ao reparar o motor antigo que deixa o fazendeiro chocado. A atmosfera abafada da tarde em Minas Gerais tornava a fazenda de Clara um caldeirão de lembranças e saudades. Era um dia quente de verão e, sozinha, ela se debruçava sobre o velho motor que pertenceu ao seu falecido marido, Pedro. As engrenagens enferrujadas pareciam sussurrar segredos guardados por muito tempo. Clara sentia um aperto no peito ao tocar nas peças, dando uma última oportunidade àquela máquina que já havia sonhado em consertar. Com as mãos calejadas, ela ajeitava uma por umas engrenagens, seu coração pulsando descontrolado, como se o motor escondesse um mistério. E de fato escondia. Enquanto girava uma roda enferrujada, uma carta amarelada caiu em seu colo. Clara pegou e abriu, a ansiedade crescendo a cada letra lida. A caligrafia era inconfundível, era de Pedro. Mas as palavras escritas estavam longe de ser amorosas, falando de um passado obscuro da família que ela nunca imaginou que existisse. A cada nova linha, um nó na garganta a impedia de respirar. O que era aquela verdade? Clara se perguntava atônita. Desatando um turbilhão de perguntas, decidiu continuar a busca. Com a luz do sol filtrando-se pelas janelas imprecisas da velha oficina, ela encontrou mais cartas, uma por uma, todas revelando segredos que desmantelavam a imagem perfeita que tinha do marido. Era sobre um arranjo com Miguel, o fazendeiro vizinho, que sempre se mostrava gentil, mas agora ela notava uma sombra de medo em seu olhar. Ele sabia mais do que deixava transparecer. Miguel apareceu na porta da oficina, numa tentativa de ajudar. Mas havia algo em seu sorriso que parecia forçado e sua presença trazia uma tensão no ar. Enquanto Clara tentava concentrar-se nas cartas, as discussões sussurradas entre os dois tornaram-se cada vez mais pesadas. A maneira como ele olhava para o motor a deixava inquieta. O velho maquinário não era apenas um objeto. Para Miguel era um pedaço de poder e a revelação dos segredos de Pedro poderia colocar tudo em risco. Clara sabia que estava fazendo um grave erro. Abalava a estrutura da comunidade com cada nova descoberta. Com cada carta lida, seus medos cresciam. O que ela faria com toda essa verdade que agora navegava em sua mente? O passado de Pedro era mais escuro do que qualquer um poderia imaginar, e com isso uma nova vida se apresentava diante dela. Era como se a areia sob seus pés começasse a se mover, levando tudo embora. Segurando a última carta, Clara sentiu seu coração acelerar. A revelação final poderia não apenas mudar sua visão sobre Pedro, mas também afetar sua liberdade e identidade. O que seria ela agora? As perguntas ecoavam em sua mente e a tensão crescente tornava-se quase insuportável. O que estava em jogo era muito maior do que um motor quebrado. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença, vamos interagir. Clara segurava a última carta em suas mãos tremúlas, o coração acelerado em um compasso frenético de dúvidas e medos. Era como se todos os segredos de Pedro, agora revelados, pesassem sobre seus ombros. Mas antes que pudesse processar tudo, um barulho estrondoso ecoou do fundo da oficina. Um estrondo metálico, como se uma maçaneta de ferro estivesse sendo quebrada. Olhou na direção do som, o frêmito na barriga deixando em alerta. No instante seguinte, as portas da oficina se abriram com força e, ao invés de Miguel, seu olhar se deparou com algo muito mais alarmante. Era um grupo de homens com expressões de raiva e desconfiança, liderados por um cara que Clara reconheceu de vista. Era Nestor, um antigo amigo de Pedro, sempre presente nas reuniões e festas. Mas agora, de alguma forma, ele parecia uma ameaça. Clara, precisamos falar, Nestor vociferou, avançando para dentro da oficina, ignorando as ferramentas espalhadas pelo chão. Pedro envolveu-se em algo que não devia e agora? Está na hora de você conhecer a verdade. Aquelas palavras explodiram na cabeça de Clara como um raio. O que mais poderia descobrir? O peso da carta na mão parecia aumentar, como se advertisse sobre o que estava por vir. Os outros homens a cercaram, seus olhares carregados de um misto de curiosidade e reprovação. Havia um eco de murmúrios entre eles, uma tensão palpável no ar. Miguel sabe mais do que você imagina. Ele sempre soube, Nestor continuou, a cada frase aumentando a inquietação de Clara. Pedro se envolveu em algo maior do que você pode pensar, negócios que poderiam colocar todos nós em perigo. Clara piscou tentando entender o que Pedro fez. O que Miguel tinha a ver com isso?
E o que exatamente estava em jogo? As engrenagens do motor, ainda abertas, pareciam acompanhar os pensamentos confusos dela. Miguel se afastou um passo, sua expressão agora tensa. Era como se a presença dos homens tivesse mudado a atmosfera e o clima de ajuda que ele tentara oferecer antes desaparecera. O olhar de Miguel sempre foi de proteção, mas agora, Clara percebia uma nuvem de culpa pairando sobre ele. Enquanto Nestor se aproximava, uma fração de segundo pareceu se arrastar. Clara sentiu a adrenalina pulsando em suas veias. O que você quer de mim? A voz dela saiu como um fio entrecortada. O que mais você sabe? Precisamos que você decida se quer ser parte disso ou não, Nestor respondeu, o tom de sua voz uma mistura de urgência e desespero. Pedro fez escolhas. Escolhas arriscadas, e podemos perder tudo se não agirmos rápido. A cena se desenrolava como um filme, cada segundo mais intenso que o outro. O segredo de Pedro e o passado que ele tentou esconder agora estavam expostos. Clara sentiu o nó na garganta se apertar ainda mais. O que ela realmente sabia sobre o homem que amou? O que Miguel e Nestor estavam sacrificando em meio a essa revelação? As luzes do sol filtradas pela poeira da oficina confundiam suas ideias, sua mente embaralhada por um turbilhão de informações. E então, antes que ela pudesse articular uma resposta, um barulho ensurdecedor veio de fora. Um estrondo de motor seguido por gritos, quebrando o silêncio tenso naquele momento. Clara saltou, olhando pela janela em pânico. Corações acelerados, ela vislumbrou um grupo de homens armados, acelerando em direção à fazenda. Sua respiração ficou presa na garganta e um grito de medo surgiu involuntariamente. O que estava acontecendo? Como tudo isso se conectava ao seu marido e ao motor, que agora parecia tão insignificante diante do caos se formando. Clara olhou para Nestor, depois para Miguel, buscando respostas enquanto a vida na fazenda se transformava em uma cena de ação digna de um filme. E o que acabaríamos encontrando ali? A verdade poderia ter um custo muito alto. A perturbação crescia e Clara sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. O que viria a seguir? Clara ficou paralisada, a mente girando enquanto olhava pela janela. O barulho estava mais próximo e um pânico se apoderou dela. Um grupo de homens armados, avançando como sombras ameaçadoras, vinha em sua direção. O fogo em seus olhos e a brutalidade em suas mãos deixaram Clara sem palavras. O coração dela acelerava, pulsando em um ritmo que parecia querer explodir. Miguel. Nestor, gritou ela, mas suas palavras mal saíram como um sussurro, sufocadas pela pressão do momento. Os homens armados se aproximaram da porta da oficina. Nestor olhou para Clara, um misto de certeza e pânico em seu olhar. Ele parecia tão perdido quanto ela. Miguel estava paralisado, seu rosto pálido. Era como se o mundo deles estivesse desmoronando, um castelo de cartas prestes a desabar. Então, um dos homens armados, com um capuz cobrindo metade do rosto, fez um movimento brusco, apontando para o motor. É isso que estamos procurando. Onde está o resto? Restante do quê? Clara perguntou, a voz tremendo. A adrenalina em suas veias disparou. Aquilo não era apenas sobre os segredos de Pedro, aquilo era uma questão de vida ou morte. Pela primeira vez, Miguel parecia vulnerável. Ele hesitou, o olhar fugindo do rosto dela, como se uma nova realidade estivesse se formando. Clara percebeu que havia algo mais no ar. O medo não vinha apenas do grupo armado. Havia um toque de algo profundamente pessoal, um segredo que Miguel guardava. Eles não deveriam ter vindo aqui, Miguel murmurou, parecendo mais para si mesmo do que para ela. Nestor se adiantou. Clara, você precisa entender. Pedro não era apenas um fazendeiro. Ele estava no meio de um negócio perigoso com eles, um tráfico que comprometeu nossas vidas. A revelação a atingiu como um soco no estômago. Clara sentiu como se a terra sob seus pés estivesse desmoronando. O homem que ela amou, seu companheiro de uma vida inteira, envolvido em algo tão sombrio. Os homens armados entraram abruptamente, tomando a oficina de assalto. Clara ficou paralisada enquanto eles reviravam tudo. O olhar de um deles se fixou nela, e em um instante o capuz caiu para trás, revelando o rosto de um antigo vizinho, alguém que sempre a cumprimentara com um sorriso. Você nunca soube de nada, não é? Ele perguntou com um sorriso cruel. Não, eu não sabia. Clara respondeu, a voz embargada. O que vocês querem de mim? Precisamos da prova, ele respondeu, virando-se para Nestor. A chave do motor está com você, não está. Naquele momento, Clara compreendeu. O motor não era apenas uma máquina velha. Era um portal para um mundo que ela não sabia que existia. Ele precisava conter provas do que Pedro fizera. Miguel tinha mais a ver com isso do que parecia, e Nestor era uma peça na engrenagem desse jogo mortal. Enquanto pensava, tudo começou a fazer sentido e ao mesmo tempo a confundir. O barulho de copos quebrando, o cheiro de metal e o olhar de desespero tomaram conta daquela oficina. A vida de Clara, com seus sonhos simples, estava prestes a ser destruída pelo peso de segredos imensos e perigosos.
Antes que ela pudesse processar tudo, um tiro ecoou e um grito escapuliu de seus lábios. O tempo pareceu congelar quando ela viu Miguel sendo atingido, caindo no chão. O olhar dele se encontrou com o dela, cheio de uma dor que ela nunca poderia esquecer. Não, Clara gritou, mas a palavra se perdeu na confusão. O caos tomava conta do ar, e o que antes era sua vida agora se transformara em um pesadelo. O rosto de Nestor estava desesperado e ela percebeu que o jogo tinha mudado completamente. O que mais podia acontecer naquela fazenda que deveria ser um lar? O sentimento de perda e pânico encheu sua mente. Era como se o mundo ao seu redor estivesse desmoronando, e enquanto ela observava aqueles momentos se desenrolarem, a única coisa que restava era a pergunta que ecoava em sua mente. A verdade sobre Pedro era ainda mais devastadora do que ela imaginava, e a vida dela, como poderia continuar agora? Clara ficou paralisada, a mente girando enquanto olhava pela janela. O barulho estava mais próximo e um pânico se apoderou dela. Um grupo de homens armados, avançando como sombras ameaçadoras, vinha em sua direção. O fogo em seus olhos e a brutalidade em suas mãos deixaram Clara sem palavras. O coração dela acelerava, pulsando em um ritmo que parecia querer explodir. Miguel. Nestor, gritou ela, mas suas palavras mal saíram como um sussurro, sufocadas pela pressão do momento. Os homens armados se aproximaram da porta da oficina. Nestor olhou para Clara, um misto de certeza e pânico em seu olhar. Ele parecia tão perdido quanto ela. Miguel estava paralisado, seu rosto pálido. Era como se o mundo deles estivesse desmoronando, um castelo de cartas prestes a desabar. Então, um dos homens armados, com um capuz cobrindo metade do rosto, fez um movimento brusco, apontando para o motor. É isso que estamos procurando. Onde está o resto? Restante do quê? Clara perguntou, a voz tremendo. A adrenalina em suas veias disparou. Aquilo não era apenas sobre os segredos de Pedro, era uma questão de vida ou morte. Pela primeira vez, Miguel parecia vulnerável. Ele hesitou, o olhar fugindo do rosto dela, como se uma nova realidade estivesse se formando. Clara percebeu que havia algo mais no ar. O medo não vinha apenas do grupo armado. Havia um toque de algo profundamente pessoal, um segredo que Miguel guardava. Eles não deveriam ter vindo aqui, Miguel murmurou, parecendo mais para si mesmo do que para ela. Nestor se adiantou. Clara, você precisa entender. Pedro não era apenas um fazendeiro. Ele estava no meio de um negócio perigoso com eles, um tráfico que comprometeu nossas vidas. A revelação a atingiu como um soco no estômago. Clara sentiu como se a terra sob seus pés estivesse desmoronando. O homem que ela amou, seu companheiro de uma vida inteira, envolvido em algo tão sombrio. Os homens armados entraram abruptamente, tomando a oficina de assalto. Clara ficou paralisada enquanto eles reviravam tudo. O olhar de um deles se fixou nela, e em um instante o capuz caiu para trás, revelando o rosto de um antigo vizinho, alguém que sempre a cumprimentara com um sorriso. Você nunca soube de nada, não é? Ele perguntou com um sorriso cruel. Não, eu não sabia, Clara respondeu, a voz embargada. O que vocês querem de mim? Precisamos da prova, ele respondeu, virando-se para Nestor. A chave do motor está com você, não está? Naquele momento, Clara compreendeu. O motor não era apenas uma máquina velha. Era um portal para um mundo que ela não sabia que existia. Ele precisava conter provas do que Pedro fizera. Miguel tinha mais a ver com isso do que parecia, e Nestor era uma peça na engrenagem desse jogo mortal. Enquanto pensava, tudo começou a fazer sentido e ao mesmo tempo a confundir. O barulho de copos quebrando, o cheiro de metal e o olhar de desespero tomaram conta daquela oficina. A vida de Clara, com seus sonhos simples, estava prestes a ser destruída pelo peso de segredos imensos e perigosos. Antes que ela pudesse processar tudo, um tiro ecoou e um grito escapuliu de seus lábios. O tempo pareceu congelar quando ela viu Miguel sendo atingido, caindo no chão. O olhar dele se encontrou com o dela, cheio de uma dor que ela nunca poderia esquecer. Não, Clara gritou, mas a palavra se perdeu na confusão. O caos tomava conta do ar, e o que antes era sua vida agora se transformara em um pesadelo. O rosto de Nestor estava desesperado e ela percebeu que o jogo tinha mudado completamente. O que mais podia acontecer naquela fazenda que deveria ser um lar? O sentimento de perda e pânico encheu sua mente. Era como se o mundo ao seu redor estivesse desmoronando, e enquanto ela observava aqueles momentos se desenrolarem, a única coisa que restava era a pergunta que ecoava em sua mente. A verdade sobre Pedro era ainda mais devastadora do que ela imaginava, e a vida dela, como poderia continuar agora? Clara não sabia se conseguia lidar com tudo aquilo. Ela se virou para os homens armados, olhando nos rostos deles, buscando respostas, um sinal de que poderia haver uma saída. Neste momento, o homem que estava na frente, seu olhar cheio de raiva, virou-se para um dos outros e disse: Fechem as saídas, ninguém sai. Pânico subiu pela espinha de Clara.
Como se isso não fosse suficientemente horrível, tudo ficou ainda mais surreal quando Nestor saiu da sombra com um olhar intenso. Ele puxou um revólver de dentro da jaqueta. Desculpem, mas este vai ser o meu momento, disse ele em um tom calmo e sombrio. Clara ficou em choque. Nestor não, seu coração disparou, o amigo de Pedro, não, ele não poderia fazer isso. Mas enquanto ela falava, ele começou a apontar a arma para a cabeça do homem que a ameaçava. Espere, Nestor, o que você está fazendo? Clara gritou, mas antes que ele pudesse responder, o homem chutou o pé de Nestor, fazendo com que o revólver disparasse acidentalmente. O barulho ensurdecedor reverberou na oficina e o tiro atingiu um dos homens armados. Um grito ecoou e a sala entrou em caos. Clara precisou se esquivar enquanto todos entravam em pânico. Mas mesmo no meio da confusão, um pensamento cruzou sua mente. O que Nestor estava fazendo? Ele estava em um jogo duplo, sabia mais do que deixava transparecer. Clara se lembrou das cartas dos segredos e a verdade começou a se desenhar lentamente na sua cabeça. O que Pedro realmente fez? O que Nestor e Miguel escondiam? Ela olhou para o corpo de Miguel caído e o olhar sombrio de Nestor se intensificou. O caos ao redor parecia distante. Em meio ao barulho e ao medo, uma certeza se formava. Tudo estava conectado de uma maneira que era mais complexa e aterrorizante do que qualquer um poderia imaginar. E no fundo, Clara sabia que a verdade que ela tinha agora poderia custar sua vida. Clara não sabia se conseguia lidar com tudo aquilo. Ela se virou para os homens armados, olhando nos rostos deles, buscando respostas, um sinal de que poderia haver uma saída. Neste momento, o homem que estava na frente, seu olhar cheio de raiva, virou-se para um dos outros e disse: "Fechem as saídas, ninguém sai." Pânico subiu pela espinha de Clara. Como se isso não fosse suficientemente horrível, tudo ficou ainda mais surreal quando Nestor saiu da sombra, com um olhar intenso. Ele puxou um revólver de dentro da jaqueta. "Desculpem, mas este vai ser o meu momento", disse ele com um tom calmo e sombrio. Clara ficou em choque. Nestor não. Seu coração disparou, o amigo de Pedro, não, ele não poderia fazer isso. Mas enquanto ela falava, ele começou a apontar a arma para a cabeça do homem que a ameaçava. "Espere, Nestor, o que você está fazendo?" Clara gritou. Mas antes que ele pudesse responder, o homem chutou o pé de Nestor, fazendo com que o revólver disparasse acidentalmente. O barulho ensurdecedor reverberou na oficina e o tiro atingiu um dos homens armados. Um grito ecoou e a sala entrou em caos. Clara precisou se esquivar enquanto todos entravam em pânico, mas mesmo no meio da confusão, um pensamento cruzou sua mente. O que Nestor estava fazendo? Ele estava em um jogo duplo, sabia mais do que deixava transparecer. Clara se lembrou das cartas dos segredos e a verdade começou a se desenhar lentamente na sua cabeça. O que Pedro realmente fez? O que Nestor e Miguel escondiam? Ela olhou para o corpo de Miguel caído e o olhar sombrio de Nestor se intensificou. O caos ao redor parecia distante. Em meio ao barulho e ao medo, uma certeza se formava. Tudo estava conectado de uma maneira que era mais complexa e aterrorizante do que qualquer um poderia imaginar. E no fundo, Clara sabia que a verdade que ela tinha agora poderia custar sua vida. Então, em meio ao tumulto, um novo som ressoou, um rugido distante, seguida de uma vibração que fazia as paredes tremerem. Clara virou-se, confusa, e viu um grande caminhão se aproximando da oficina, quase em câmera lenta. O pesadelo tomou um novo rumo. Ele estava cheio de homens bem armados, parecendo mais ameaçadores do que os que já estavam ali. "Pega ela!" gritou um deles, apontando diretamente para Clara. Nestor parou de se mover, a expressão dele congelada entre desprezo e medo. Ele hesitou, desviando o olhar enquanto os novos homens desciam do caminhão, num movimento coordenado e ameaçador. "Clara, foge!" ele gritou, mas a urgência na sua voz parecia mais um eco desesperado. Antes que Clara pudesse reagir, Nestor foi empurrado de lado por um dos intrusos. "Achamos que você estava morto, seu filho da mãe." O homem o agarrou pelo colarinho e o ergueu do chão. A raiva no rosto dele era palpável. Clara se deu conta de que a situação era dramática e que Nestor tinha suas próprias ligações com aqueles homens. "Esperem!" Clara gritou, mas sua voz se perdeu em meio ao tumulto. "Nestor, o que está acontecendo?" Ela mal conseguia processar tudo. Era como se uma tempestade tivesse se instalado ali dentro. Os homens começaram a gritar, alguns puxando armas, outros indo até Miguel, que ainda estava caído no chão. Um deles, o que parecia ser o líder, encarou Clara diretamente. "Você não sabe o que está em jogo aqui, sabe? Pedro fez um acordo com a gente que precisa ser resolvido." "Pedro?" A mente de Clara girava em busca de sentido. Era tão difícil entender. "Que acordo? O que você quer de mim?" O desespero invadia cada palavra que saía de sua boca. "Seu marido não é quem você pensa que é", o líder respondeu com um sorriso sombrio. "Ele estava vendendo muito mais que aqueles trecos velhos na oficina."
altas quantias em drogas e armas, e agora você, Clara, é a única que pode resolver tudo isso. A revelação a atingiu como uma bofetada. O homem que ela amou, que ela acreditou ser um simples fazendeiro. Não, isso não pode ser verdade. E ao mesmo tempo, a expressão de Nestor se transformou como se ele estivesse entendendo que tinha perdido o controle da situação. O que você está dizendo? Isso não faz sentido. Clara estava em choque, seu mundo desmoronando. Está tudo em suas mãos agora. Vamos ver do que você realmente é feita. O homem não apressou, apenas aguardou. O peso das palavras dele a arrastou. Clara olhou para Nestor e depois para Miguel, que parecia muito mais do que um simples parceiro na fazenda. Era tudo uma grande mentira. Clara sentiu um nó na garganta, tinha que pensar rápido. Esse era o ponto de não retorno. O que mais ela não sabia, e a vida que ela pensava que tinha e o amor que sentia, tornaria tudo isso em cinzas. Então, quando a tensão atingiu seu ponto máximo, Clara percebeu que a verdadeira batalha acabara de começar. O que iria acontecer agora, e acima de tudo, quem poderia confiar realmente. O que viria a seguir, que segredos mais poderiam ser revelados. Clara não sabia se conseguia lidar com tudo aquilo. Ela se virou para os homens armados, olhando nos rostos deles, buscando respostas, um sinal de que poderia haver uma saída. Neste momento, o homem que estava na frente, seu olhar cheio de raiva, virou-se para um dos outros e disse: "Fechem as saídas." Ninguém sai, pânico subiu pela espinha de Clara. Como se isso não fosse suficientemente horrível, tudo ficou ainda mais surreal quando Nestor saiu da sombra, com um olhar intenso. Ele puxou um revólver de dentro da jaqueta. "Desculpem, mas este vai ser o meu momento", disse ele com um tom calmo e sombrio. Clara ficou em choque. "Nestor, não!" Seu coração disparou. O amigo de Pedro, não, ele não poderia fazer isso. Mas enquanto ela falava, ele começou a apontar a arma para a cabeça do homem que a ameaçava. "Espere, Nestor, o que você está fazendo?" Clara gritou. Mas antes que ele pudesse responder, o homem chutou o pé de Nestor, fazendo com que o revólver disparasse acidentalmente. O barulho ensurdecedor reverberou na oficina e o tiro atingiu um dos homens armados. Um grito ecoou e a sala entrou em caos. Clara precisou se esquivar enquanto todos entravam em pânico, mas mesmo no meio da confusão, um pensamento cruzou sua mente. O que Nestor estava fazendo? Ele estava em um jogo duplo, sabia mais do que deixava transparecer. Clara se lembrou das cartas dos segredos e a verdade começou a se desenhar lentamente na sua cabeça. O que Pedro realmente fez? O que Nestor e Miguel escondiam? Ela olhou para o corpo de Miguel caído e o olhar sombrio de Nestor se intensificou. O caos ao redor parecia distante. Em meio ao barulho e ao medo, uma certeza se formava. Tudo estava conectado de uma maneira que era mais complexa e aterrorizante do que qualquer um poderia imaginar. E no fundo, Clara sabia que a verdade que ela tinha agora poderia custar sua vida. Então, em meio ao tumulto, um novo som ressoou, um rugido distante, seguida de uma vibração que fazia as paredes tremerem. Clara virou-se, confusa, e viu um grande caminhão se aproximando da oficina, quase em câmera lenta. O pesadelo tomou um novo rumo. Ele estava cheio de homens bem armados, parecendo mais ameaçadores do que os que já estavam ali. "Pega ela!" gritou um deles, apontando diretamente para Clara. Nestor parou de se mover, a expressão dele congelada entre desprezo e medo. Ele hesitou, desviando o olhar enquanto os novos homens desciam do caminhão, num movimento coordenado e ameaçador. "Clara, foge!" ele gritou, mas a urgência na sua voz parecia mais um eco desesperado. Antes que Clara pudesse reagir, Nestor foi empurrado de lado por um dos intrusos. "Achamos que você estava morto, seu filho da mãe." O homem o agarrou pelo colarinho e o ergueu do chão. A raiva no rosto dele era palpável. Clara se deu conta de que a situação era dramática e que Nestor tinha suas próprias ligações com aqueles homens. "Esperem!" Clara gritou, mas sua voz se perdeu em meio ao tumulto. "Nestor, o que está acontecendo?" Ela mal conseguia processar tudo. Era como se uma tempestade tivesse se instalado ali dentro. Os homens começaram a gritar, alguns puxando armas, outros indo até Miguel, que ainda estava caído no chão. Um deles, o que parecia ser o líder, encarou Clara diretamente. "Você não sabe o que está em jogo aqui, sabe? Pedro fez um acordo com a gente que precisa ser resolvido, Pedro." A mente de Clara girava em busca de sentido. Era tão difícil entender. Que acordo? "O que você quer de mim?" O desespero invadia cada palavra que saía de sua boca. "Seu marido não é quem você pensa que é", o líder respondeu com um sorriso sombrio. Ele estava vendendo muito mais que aqueles trecos velhos na oficina. Altas quantias em drogas e armas. E agora você, Clara, é a única que pode resolver tudo isso. A revelação a atingiu como uma bofetada. O homem que ela amou, que ela acreditou ser um simples fazendeiro. Não, isso não pode ser verdade. E ao mesmo tempo, a expressão de Nestor se transformou, como se ele estivesse entendendo que tinha perdido o controle da situação. "O que você está dizendo? Isso não faz sentido."
Clara estava em choque, seu mundo desmoronando. Está tudo em suas mãos agora. Vamos ver do que você realmente é feita. O homem não apressou, apenas aguardou. O peso das palavras dele a arrastou. Clara olhou para Nestor e depois para Miguel, que parecia muito mais do que um simples parceiro na fazenda. Era tudo uma grande mentira. Clara sentiu um nó na garganta, tinha que pensar rápido. Esse era o ponto de não retorno, o que mais ela não sabia. E a vida que ela pensava que tinha, e o amor que sentia, tornaria tudo isso em cinzas. Então, quando a tensão atingiu seu ponto máximo, Clara percebeu que a verdadeira batalha acabara de começar. O que iria acontecer agora? E acima de tudo, quem poderia confiar realmente? O que viria a seguir? Que segredos mais poderiam ser revelados? Clara não sabia se conseguia lidar com tudo aquilo. Ela se virou para os homens armados, olhando nos rostos deles, buscando respostas, um sinal de que poderia haver uma saída. Neste momento, o homem que estava na frente, seu olhar cheio de raiva, virou-se para um dos outros e disse: "Fechem as saídas, ninguém sai." Pânico subiu pela espinha de Clara. Como se isso não fosse suficientemente horrível, tudo ficou ainda mais surreal quando Nestor saiu da sombra com um olhar intenso. Ele puxou um revólver de dentro da jaqueta. "Desculpem, mas este vai ser o meu momento", disse ele com um tom calmo e sombrio. Clara ficou em choque. "Nestor, não!" Seu coração disparou. O amigo de Pedro, não, ele não poderia fazer isso. Mas enquanto ela falava, ele começou a apontar a arma para a cabeça do homem que a ameaçava. "Espere, Nestor." "O que você está fazendo?" Clara gritou. Mas antes que ele pudesse responder, o homem chutou o pé de Nestor, fazendo com que o revólver disparasse acidentalmente. O barulho ensurdecedor reverberou na oficina e o tiro atingiu um dos homens armados. Um grito ecoou e a sala entrou em caos. Clara precisou se esquivar enquanto todos entravam em pânico. Mas mesmo no meio da confusão, um pensamento cruzou sua mente. O que Nestor estava fazendo? Ele estava em um jogo duplo, sabia mais do que deixava transparecer. Clara se lembrou das cartas dos segredos e a verdade começou a se desenhar lentamente na sua cabeça. O que Pedro realmente fez? O que Nestor e Miguel escondiam? Ela olhou para o corpo de Miguel caído e o olhar sombrio de Nestor se intensificou. O caos ao redor parecia distante. Em meio ao barulho e ao medo, uma certeza se formava. Tudo estava conectado de uma maneira que era mais complexa e aterrorizante do que qualquer um poderia imaginar. E no fundo, Clara sabia que a verdade que ela tinha agora poderia custar sua vida. Então, em meio ao tumulto, um novo som ressoou, um rugido distante, seguida de uma vibração que fazia as paredes tremerem. Clara virou-se confusa e viu um grande caminhão se aproximando da oficina, quase em câmera lenta. O pesadelo tomou um novo rumo. Ele estava cheio de homens bem armados, parecendo mais ameaçadores do que os que já estavam ali. "Pega ela!" gritou um deles, apontando diretamente para Clara. Nestor parou de se mover, a expressão dele congelada entre desprezo e medo. Ele hesitou, desviando o olhar enquanto os novos homens desciam do caminhão num movimento coordenado e ameaçador. "Clara, foge!" ele gritou, mas a urgência na sua voz parecia mais um eco desesperado. Antes que Clara pudesse reagir, Nestor foi empurrado de lado por um dos intrusos. "Achamos que você estava morto, seu filho da mãe." O homem o agarrou pelo colarinho e o ergueu do chão. A raiva no rosto dele era palpável. Clara se deu conta de que a situação era dramática e que Nestor tinha suas próprias ligações com aqueles homens. "Esperem!" Clara gritou, mas sua voz se perdeu em meio ao tumulto. "Nestor, o que está acontecendo?" Ela mal conseguia processar tudo. Era como se uma tempestade tivesse se instalado ali dentro. Os homens começaram a gritar, alguns puxando armas, outros indo até Miguel, que ainda estava caído no chão. Um deles, o que parecia ser o líder, encarou Clara diretamente. "Você não sabe o que está em jogo aqui, sabe? Pedro fez um acordo com a gente que precisa ser resolvido." "Pedro?" A mente de Clara girava em busca de sentido. Era tão difícil entender. "Que acordo? O que você quer de mim?" O desespero invadia cada palavra que saía de sua boca. "Seu marido não é quem você pensa que é", o líder respondeu com um sorriso sombrio. Ele estava vendendo muito mais que aqueles trecos velhos na oficina, altas quantias em drogas e armas, e agora você, Clara, é a única que pode resolver tudo isso. A revelação a atingiu como uma bofetada. O homem que ela amou, que ela acreditou ser um simples fazendeiro. Não, isso não pode ser verdade. E ao mesmo tempo, a expressão de Nestor se transformou, como se ele estivesse entendendo que tinha perdido o controle da situação. "O que você está dizendo? Isso não faz sentido." Clara estava em choque, seu mundo desmoronando. "Está tudo em suas mãos agora. Vamos ver do que você realmente é feita." O homem não apressou, apenas aguardou. O peso das palavras dele a arrastou. Clara olhou para Nestor e depois para Miguel, que parecia muito mais do que um simples parceiro na fazenda. Era tudo uma grande mentira.
Clara sentiu um nó na garganta, tinha que pensar rápido. Esse era o ponto de não retorno. O que mais ela não sabia, e a vida que ela pensava que tinha e o amor que sentia. Tornaria tudo isso em cinzas? Então, quando a tensão atingiu seu ponto máximo, Clara percebeu que a verdadeira batalha acabara de começar. O que iria acontecer agora? E acima de tudo, quem poderia confiar realmente? O que viria a seguir, que segredos mais poderiam ser revelados? Num instante de desespero, Clara levantou a mão, como se quisesse acalmar os ânimos, mas houve um movimento inesperado. O homem que segurava Nestor levantou uma faca em direção ao amigo dela. Se você não se render, esse será o seu fim, Nestor. O coração de Clara afundou. Não, espere, ela gritou desesperada. Mas era tarde demais. O impulso da lâmina cortou o ar. Um grito ecoou, mas não era de Nestor. O homem armado que segurava a faca foi atingido nas costas, caindo no chão em um golpe súbito. Todos na oficina ficaram em choque. Clara olhou para onde viera o tiro e viu uma figura familiar e aterrorizante se aproximando. Era Pedro. Vocês não podem fazer isso com ela, ele rugiu com um olhar feroz. Os homens no caminhão recuaram, a surpresa em seus rostos. A confiança que ela pensava ter perdido dele se acendeu como uma chama. Mas então Pedro se virou para Clara e a expressão dele se transformou em uma mistura de dor e mentira. Clara, eu preciso que você confie em mim. Mais perguntas surgiram em sua mente. O que estava acontecendo? Ele estava vivo? O que tudo aquilo significava? As revelações anteriores se embaralharam. E ali, travada entre a verdade e a mentira, Clara percebeu que o pesadelo dela estava apenas começando a ser revelado. Clara ficou paralisada. A figura diante dela, Pedro, era um misto de alívio e confusão. A realidade estava prestes a desabar mais uma vez. Você está vivo? As palavras escaparam de seus lábios, quase um sussurro. Naquele momento, a adrenalina deixava atenta a cada movimento. O peso da situação se acumulava. Pedro não se importava com o caos ao seu redor. Clara, eu não tenho muito tempo. Preciso que você confie em mim. A urgência na voz dele era palpável, e ele estava diferente, mais magro, com olheiras profundas. Algo estava muito errado. O olhar endurecido dele a fez vacilar. Os homens armados, ainda em choque, se voltaram para Pedro. Um deles, que Clara reconhecia como um dos caps de Pedro, apontou com a arma. Você não deveria ter voltado, Pedro. O que pensou que ia acontecer? Pedro respirou fundo, como se a vida estivesse sendo espremida dele. Eles não sabem o que estão fazendo. Clara, você precisa sair desse lugar agora. É uma armadilha. Clara sentiu um gelo na barriga. O quê? Que armadilha? Ela queria respostas, mas sabia que não tinha tempo. A tensão crescia como uma tempestade prestes a estourar. Os homens começaram a murmurar. Pedro, você não tem mais controle. O que você fez? Um deles deu um passo à frente, seus olhos brilhando com cólera. Clara sentiu a pressão voltando. O pânico subia, e foi então que no meio do caos um estrondo cortou o ar. O caminhão que estava parado na porta da oficina começou a soltar fumaça. Um dos homens armados disparou e todos congelaram, a atenção agora voltada para a nova ameaça. O veículo começava a pegar fogo. O calor da chama dançava enquanto Clara tentava entender o que estava acontecendo. Isso não é só um jogo, Clara, eles vão destruir tudo. Pedro gritou num desespero contagiante. Ele se virou para os capangas. Não quero mais fazer parte disso. Um dos homens, visivelmente nervoso, apontou a arma para Pedro. Você não pode simplesmente sair assim, destruiu nossas vidas. Clara ficou em choque. Era tudo uma grande conspiração que nem ela poderia imaginar. Pedro estava envolvido com tráfico de drogas, ela se lembrava das cartas, tudo fazia sentido. Em um estalo, a verdade a atingiu. A vida deles tinha sido uma mentira. Quem é você, Pedro? O grito dela ecoou entre as paredes da oficina, uma súplica carregada de dor. A expressão dele era de culpa, uma confissão não dita. E naquele instante, neste emaranhado de confusões e mentiras, um novo elemento se destacou. Clara percebeu que a conexão deles talvez sempre tivesse sido construída sobre areia movediça. Se você não sair agora, eles vão te pegar. Pedro implorou, sua voz subindo, os rostos dos homens se tornaram ameaçadores. Você teve uma chance, Pedro. Se não for feita a nossa vontade, nós não vamos hesitar em eliminar quem estiver no caminho. Clara sentiu o chão tremer sob seus pés. Ela olhou fixamente para Pedro, a dor no peito se tornando insuportável. Você fez tudo isso para me proteger ou por escolha própria? E assim a tensão se acumulava, quebrando em fragmentos de gritos, tiros e a proximidade do fogo. Então, como um filme de terror que acelerava sua ação, uma nova intensidade brandiu. As portas da oficina estouraram e Clara viu mais homens, todos armados, invadindo o local. Ao fundo, um grito a horrorizou. É uma traição. Nestor, que havia se mantido à margem, agora estava revelando seu verdadeiro lado.
Ele ergueu a arma, mas não contra os intrusos, e em um ato de traição que deixou Clara em choque, ele mirou diretamente para Pedro. Você não pode mais confiar nele, Clara, um disparo ecoou. O alcance da bala atingiu Pedro. O tempo desacelerou, Clara sentiu o nó na garganta se apertar. Tudo o que ela pensava conhecer estava se desmoronando. E enquanto Pedro caía, a última coisa que vislumbrou foi o olhar de desilusão impregnado na face dele. As bases da vida deles ruíam. Clara estava encurralada entre verdades distorcidas. Pedro gritou, o desespero a invadindo. O caos reinava e a vida que conhecia estava em risco. O que mais estava escondido naquele turbilhão? Quais segredos ainda estavam por vir? Clara ficou paralisada. A figura diante dela, Pedro, era um misto de alívio e confusão. A realidade estava prestes a desabar mais uma vez. Você está vivo? As palavras escaparam de seus lábios, quase um sussurro. Naquele momento, a adrenalina deixava atenta a cada movimento. O peso da situação se acumulava, Pedro não se importava com o caos ao seu redor. Clara, eu não tenho muito tempo, preciso que você confie em mim. A urgência na voz dele era palpável, mas ele estava diferente, mais magro, com olheiras profundas. Algo estava muito errado. O olhar endurecido dele fez seu estômago revirar. Os homens armados, ainda em choque, se voltaram para Pedro. Um deles, que Clara reconhecia como um dos capangas de Pedro, apontou com a arma. Você não deveria ter voltado, Pedro, o que pensou que ia acontecer. Pedro respirou fundo, como se a vida estivesse sendo espremida dele. Clara, você precisa sair desse lugar agora. É uma armadilha. Clara sentiu um gelo na barriga. O quê? Que armadilha? Ela queria respostas, mas sabia que não tinha tempo. A tensão crescia como uma tempestade prestes a estourar. Os homens começaram a murmurar. Pedro, você não tem mais controle. O que você fez? Um deles deu um passo à frente, seus olhos brilhando com cólera. Clara sentiu a pressão voltando. O pânico subia. E foi então que, no meio do caos, um estrondo cortou o ar. O caminhão que estava parado na porta da oficina começou a soltar fumaça. Um dos homens armados disparou e todos congelaram, a atenção agora voltada para a nova ameaça. O veículo começava a pegar fogo. O calor da chama dançava, enquanto Clara tentava entender. O que estava acontecendo? Isso não é só um jogo, Clara. Eles vão destruir tudo, Pedro gritou num desespero contagiante. Ele se virou para os capangas. Não quero mais fazer parte disso. Um dos homens, visivelmente nervoso, apontou a arma para Pedro. Você não pode simplesmente sair assim, destruiu nossas vidas. Clara ficou em choque. Era tudo uma grande conspiração que nem ela poderia imaginar. Pedro estava envolvido com tráfico de drogas, ela se lembrava das cartas, tudo fazia sentido. Em um estalo, a verdade a atingiu. A vida deles tinha sido uma mentira. Quem é você, Pedro? O grito dela ecoou entre as paredes da oficina, uma súplica carregada de dor. A expressão dele era de culpa, uma confissão não dita. E naquele instante, neste emaranhado de confusões e mentiras, um novo elemento se destacou. Clara percebeu que a conexão deles talvez sempre tivesse sido construída sobre areia movediça. Se você não sair agora, eles vão te pegar, Pedro implorou, sua voz subindo. Os rostos dos homens se tornaram ameaçadores. Você teve uma chance, Pedro. Se não for feita a nossa vontade, nós não vamos hesitar em eliminar quem estiver no caminho. Clara sentiu o chão tremer sob seus pés. Ela olhou fixamente para Pedro, a dor no peito se tornando insuportável. Você fez tudo isso para me proteger ou por escolha própria? E assim a tensão se acumulava, quebrando em fragmentos de gritos, tiros e a proximidade do fogo. Então, como um filme de terror que acelerava sua ação, uma nova intensidade brandiu. As portas da oficina estouraram e Clara viu mais homens, todos armados, invadindo o local. Ao fundo, um grito a horrorizou. É uma traição! Nestor, que havia se mantido à margem, agora estava revelando seu verdadeiro lado. Ele ergueu a arma, mas não contra os intrusos. E em um ato de traição que deixou Clara em choque, ele mirou diretamente para Pedro. Você não pode mais confiar nele, Clara. Um disparo ecoou. O alcance da bala atingiu Pedro. O tempo desacelerou. Clara sentiu o nó na garganta se apertar. Tudo o que ela pensava conhecer estava se desmoronando. E enquanto Pedro caía, a última coisa que vislumbrou foi o olhar de desilusão impregnado na face dele. As bases da vida deles ruíam. Clara estava encurralada entre verdades distorcidas. Pedro! Gritou, o desespero a invadindo. O caos reinava e a vida que conhecia estava em risco. O que mais estava escondido naquele turbilhão? Mas então, do fundo da sala, um novo barulho cortou a confusão. Clara virou a cabeça para ver um homem sombrio emergindo das sombras, sua presença imponente e familiar. Calma, calma. Ele rugiu, suas palavras soando como se viessem de outro mundo. Não precisa de mais sangue aqui. Clara reconheceu o homem. Era Carlos, um velho conhecido da família. O desaparecimento dele no passado havia sempre sido envolto em mistério.
Carlos, ela balbuciou, a realidade parecendo mais um pesadelo. Sim, Clara, e eu vou te contar tudo, mas antes precisamos sair daqui agora. O olhar de Nestor rapidamente se contorceu em dúvida, então um estalo de suor desceu pela sua face. O que você está fazendo aqui? Você não deveria estar morto. Evidentemente, não sou fácil de eliminar, Carlos respondeu com um sorriso sombrio. Clara mal podia absorver a reviravolta. O homem que apareceu do nada, o vazamento de informações, tudo era um jogo. A verdade sobre Pedro e Nestor está ligada a mim de uma forma que você nunca sonhou. Eles não são os únicos que guardam segredos, Carlos disse, e enquanto ele falava, Clara começou a perceber que a rede de traições, mentiras e segredos que se estendia diante dela era muito mais complicada do que ela jamais poderia imaginar. Como posso confiar em você? Clara perguntou, a tensão crescendo. Porque seu mundo está prestes a desmoronar e eu sou a única pessoa que pode te ajudar, Carlos declarou, seu olhar fixo em Nestor e Pedro, que estavam caídos no chão. E então, em um movimento inesperado, Carlos puxou uma arma não contra Nestor, mas contra Clara, porque no final você é a chave para tudo isso. O coração de Clara disparou. Era um complô maior do que ela poderia ter imaginado, os pontos se conectando a uma verdade ainda mais sombria. O que mais ainda estava por vir nesta tapeçaria de traições. Clara viu a oportunidade de tudo desmoronar, e o que deveria ser um lar se tornar um campo de batalha. E enquanto a sala se enchia de gritos e tensão, a única certeza que tinha era que tudo o que sabia estava sendo virado do avesso. O que sucederia agora? Clara mal podia acreditar no que via. Pedro estava diante dela, mas agora era um homem diferente, envolto em segredos e confusão. A tensão na sala era insuportável. Você está vivo? A pergunta escapuliu de seus lábios, entrecortada pelo medo e pela incerteza. A sala estava prestes a explodir. Precisamos sair agora. Pedro disse com urgência, seus olhos examinando a situação caótica. Os homens armados não pareciam se importar com a presença dele, prontos para atacar qualquer um que cruzasse seu caminho. O fogo do caminhão começou a aumentar, iluminando os rostos tensos. Você não devia ter voltado, um dos capangas gritou, apontando a arma para Pedro. Clara sentia seu coração disparar. Tudo o que ela pensava que sabia estava desmoronando. A verdade sobre Pedro, os segredos guardados, estavam se desnudando na sua frente. Clara, não importa o que você ouviu. Agora não é o momento, Pedro implorou. Nestor, você precisa se juntar a mim. Ele tinha um brilho de desespero nos olhos. Nestor estava paralisado, sua lealdade e medo se entrelaçando de uma maneira surpreendente. Como posso saber que você não está mentindo, Pedro? Isso tudo foi culpa sua. O giro de eventos parecia incontrolável. No meio da desordem, Carlos, que até então estava na sombra, finalmente tomou conta da situação. Se vocês não se afastarem, ninguém vai sair vivo daqui. Sua voz era firme, mas Clara podia ver a tensão em seu olhar. Havia uma verdade inquietante escondida nas suas palavras. Com um movimento rápido, Clara percebeu que não podia e não queria mais viver sob um manto de mentiras. Parabéns todos vocês, nesta sala ninguém é inocente. O veemente desabafo dela atravessou o espaço como um vento forte. O que você realmente quer, Carlos? Carlos hesitou, seus olhos fixos nela. Quero que você escolha um lado, Clara. Acha que pode ficar imparcial? Não existem neutros em disputas assim. O frio na estômago de Clara se tornava um mar de chamas. Escolher um lado. Como posso confiar em você ou porque deveria confiar novamente em Pedro? A indignação se transformou em nevoeiro e a dor da traição estava saturada em seu ser. Então o desespero tomou conta do ambiente. O fogo do caminhão agora era uma parede de chamas. Fujam! Alguém gritou. A fumaça começava a envolver o ambiente e Clara tinha que pensar rápido. Saiam todos, ela apertou a mão de Pedro, um gesto de lealdade não esperada. Mas não havia tempo para discutirem. Nestor, com um olhar decidido, pegou uma caixa com algo que parecia importante. Vamos, Clara, deixe para trás o que não importa agora. Enquanto o caminho para a saída se tornava claro entre a fumaça, Clara hesitou por um segundo, olhando para Pedro. Ele estava ferido. A expressão dele era de resignação. Eu te amei, Clara, isso nunca foi uma mentira. Suas palavras foram um golpe no peito dela. E eu, o que é que eu sou agora? O desespero tomou conta enquanto o calor se intensificava. Clara correu com Nestor e o grito do caos o seguiu, mas algo dentro dela não poderia deixar Pedro para trás. Finalmente eles alcançaram a saída, mas antes que Clara pudesse se virar, uma explosão atordoante ecoou atrás dela e tudo pareceu parar. O brilho do fogo iluminava sua pele enquanto ela se afastava. Pedro! O grito dela ressoou nas chamas, mas uma presença atrás dela puxou seu braço. Vá, Clara! Nestor a arrastou para frente, e naquele instante tudo se definiu. O peso de todas as verdades estava em suas costas. Clara olhou para trás uma última vez, o calor do fogo ofuscando sua visão.
E enquanto o mundo ao redor dela se tornava uma imagem distorcida em chamas, ela soube. O que viria a seguir seria uma batalha não apenas pela sobrevivência, mas por suas escolhas e crenças profundamente guardadas. E agora você precisa estar aqui para o próximo capítulo. Então, preste atenção, porque este é o momento para demonstrar seu apoio. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Não se esqueça, inundem a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Este é o instante de compartilhar e comprovar que você é um verdadeiro fã. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo.